Bom dia a todos. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. Essa trilha do Fórum na internet, esse ano, ela está tendo um aspecto diferente, porque a gente está aproveitando a oportunidade do Fórum da internet para também fazer uma reunião aberta da Câmara de Consultoria e Conteúdos, que acabou de ser formada. Na verdade, ela existia numa versão anterior, há 4 anos atrás, mas ela, durante algum tempo, ela ficou parada, e agora, hoje, é uma oportunidade dos membros convidados para a Câmara de Consultoria começarem aqui novo ciclo de debate sobre a questão de conteúdos na internet, aqui nesse evento público, esse evento nosso do CGI. A Câmara de Consultoria e Conteúdos na internet, ela visa abrigar especialistas nos temas relacionados a essa questão de conteúdos nacionais e direito autoral, modelos de negócio para disponibilização de conteúdos, para fazer as recomendações ao comitê gestor, no sentido de como o comitê gestor analisa e indica os caminhos para o desenvolvimento da internet brasileira, aquilo que diz respeito a conteúdo deverá vir desses especialistas que estão fazendo parte da Câmara de Consultoria e Conteúdos. Isso não só atende aos segmentos que estão aqui hoje representados, segmentos privados, acadêmicos, terceiro setor, como também os segmentos de governo, porque uma vez que a composição de governo do comitê gestor, na sua constituição, não incluiu representantes de alguns ministérios importantes, como a educação, a cultura e a justiça, a gente ainda está na expectativa do governo, do Poder Executivo, indicar os membros, tanto do Ministério da Justiça, quanto do Ministério da Educação, quanto do Ministério da Cultura, para essa Câmara. A gente convidou várias pessoas, através da Secretaria Executiva e do próprio Ministério, mas com esse começo de governo aí, interino, a gente não obteve, aparentemente, a gente não teve o comparecimento nem a indicação dos nomes de governo. Então, a gente vai ter uma discussão aqui hoje sobre esses temas mais focado no setor empresarial, acadêmico e terceiro setor. Mas, a qualquer momento, provavelmente na próxima reunião dessa Câmara, a gente vai ter já os representantes de governo indicados. Tá? O meu nome é Henrique Faulhaber, eu sou representante do setor empresarial da indústria de software e serviços, no comitê gestor, e coordenador, junto com o professor Marcos Dantas, que é do setor acadêmico, dessa Câmara de Consultoria e também dessa trilha de conteúdos que faz parte aqui do nosso Fórum da Internet. Bom, desejo novamente boas-vindas a todos. Depois eu já falei com alguns de vocês que foram os convidados para a Câmara, porque a gente tem aqui o público interessado, que certamente vai poder participar de maneira aberta, com acesso a microfone, para colocar os seus posicionamentos em relação aos temas aqui debatidos, mas a gente tem os convidados da própria Câmara de Consultoria. Alguns eu já conhecia, outros eu conheci aqui, então eu pediria depois que quem estivesse já aqui presente, porque eu não conheço a todos, que viesse aqui indicar com a Juliana, que está presente, para poder... A gente está prevendo uma fala inicial de 5 a 10 minutos, ainda na parte da manhã, para os convidados para a Câmara de Consultoria, para constituir essa Câmara de Consultoria. Já falei com alguns, mas não com todos. Então, eu pediria que algum que não tenha falado com a organização, que se apresente aqui com a Juliana depois para falar. Bom, muito obrigado. Vou passar a palavra para o Marcos Dantas. Primeiramente, fora Temer. Bom dia a todas e todos. Bem, nós estamos iniciando aqui, como o Henrique falou. Eu sou Marcos Dantas, sou professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou um dos 3 representantes da comunidade científica e tecnológica no Comitê Gestor da Internet. Nós estamos, então, iniciando com essa trilha, ou reiniciando, as atividades do Fórum de Conteúdo, que, como o Henrique já explicou, é uma Câmara de Consultoria que visa, principalmente, permitir
abrir espaço, contar com a contribuição dos atores da sociedade, do governo, empresariado, academia, que, até por uma limitação física, né, não tem, mas deveriam ter e poderiam ter assento no pleno do comitê gestor. Nós vamos iniciar uma atividade que vai durar o dia inteiro. A Juliana vai dar uma explicação mais detalhada aqui para vocês qual é a nossa programação, mas eu queria apenas ressaltar que, sendo esta a primeira reunião da Câmara, para a qual nós tomamos a iniciativa de convidar algumas pessoas, procurando equilibrar os setores, né, a dinâmica posterior, o que vai se seguir a partir daqui, será muito o que for resolvido aqui. Né? Quer dizer, essa participação visa, sobretudo, que vocês tragam contribuições, sugestões, propostas, não só sobre temas para serem discutidos, nós temos 2 temas que a gente julga prioritário, mas está aberto a outras propostas, evidentemente, como sobre a própria dinâmica dos nossos trabalhos daqui para frente, nos limites das atribuições, tanto da Câmara quanto do próprio comitê gestor. Isso será esclarecido, espero, ao longo do próprio dia. Okay? Eu queria, então, passar a palavra para a Juliana, que vai dar, então, uma introdução, vai dar um pontapé inicial, apresentando um texto básico, que vocês, acredito, já tiveram acesso, expondo qual é a nossa dinâmica de trabalho hoje, que a gente depois, então, abrirá a palavra para que cada um dos membros que foram convidados se apresente, assim que ela acabar de falar, e, em seguida, vamos iniciar um debate geral, assim, tipo brainstorming. Falou? Obrigado. Obrigada, professor. Bom, eu sou a Juliana, eu sou uma das assessoras aqui do Comitê Gestor da Internet. Eu vou passar um pouquinho de como vai ser o dia, para vocês entenderem um pouco de horários e dessa apresentação, e depois vou passar por uma apresentação inicial do texto base que a gente propôs para começar os trabalhos dessa Câmara. E aqui a gente tem os integrantes da Câmara, que depois eu também vou pedir para que façam, enfim, levantam a mão, façam uma breve apresentação, e depois a gente tem o público também aqui do fórum. Bom, a gente teve a abertura agora, essa boas-vindas para vocês. Das 11h15 às 11h45, a gente vai apresentar esse texto base. Depois das 11h45 ao 12h25, a gente vai ter as intervenções dos integrantes da Câmara. Aí eu peço para os integrantes da Câmara que quiserem comentar o texto, ou apresentar, ou problematizá-lo, ou apresentar novas sugestões, só me chamem, que eu vou só inscrevê-los aqui, eu acho mais fácil para a gente organizar com os coordenadores da Câmara. 12h25, a gente vai fazer um pouquinho uma orientação de como vai funcionar a parte da tarde. A gente para 12h30 até as 2h para almoço. Eu só peço que às 2h todos estejam aqui, porque é muito difícil a gente retornar do almoço, ainda mais um dia frio, com chuva aqui em Porto Alegre, mas voltem às 2h, porque é super importante que todos vocês que acompanharam a parte da manhã, vocês participem da parte da tarde. Porque às 2h a gente vai ter os debates em grupos de aprofundamento. Então, as questões que a gente vai colocar no texto base agora pela manhã, a gente retorna a ela, e a gente vai se dividir em grupos aqui dentro, aqui dentro desse espaço para poder discutir. Aí, das 3h15 às 4h, a gente vai ter a plenária para relato dos grupos. Então, cada grupo vai ter um relator que vai fazer anotação, a gente está com material. E aí, esses relatores vão apresentar as principais questões que surgiram nos debates em grupos, das 3h15 às 16h. Às 16h, a gente para novamente para um café, retorna aqui às 16h30. E das 16h30 às 17h45 vai ter a plenária da trilha. Às 17h45 vai ter a síntese dos trabalhos. Então, o professor Marcos e o Henrique vão fazer um panorama geral de como foi o dia. E às 8h a gente encerra para próximas atividades, que vai ter o The Computers e vai ter a mesa das mulheres na computação. Então, esse é um pouquinho do percorrer do dia. Eu estou aqui o dia inteiro, que vocês tiverem de dúvida e precisarem de alguma coisa, eu estou aqui. E o Jean também, da assessoria, está aqui para ajudá-los. Tá? Eu acho que uma primeira coisa também que é importante destacar, o texto base que a gente está discutindo hoje está disponível na plataforma de debates do fórum, que está é só entrar no site do fórum, o texto está lá, inclusive aberto para comentários e debates também.
E a gente está trabalhando com a hashtag FórumBR, né? Para quem quiser, enfim, twittar e divulgar, as discussões estão sendo feitas aqui, pode utilizar essa hashtag, certo? Então, eu vou passar rapidamente, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tá. Em 15 minutos, eu vou passar um pouquinho da discussão que a gente está propondo para hoje. Como o Henrique também colocou, não é uma discussão que se esgota, esse é um texto inicial, um texto base, mas propõe algumas reflexões iniciais sobre os dois temas que a gente traz para cá hoje, que é a economia da cultura, ou economia criativa, e a questão de direitos autorais na internet. Eu estou sem o... Tá aqui, certo. Ok. Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de colocar aqui para a discussão é a conexão de um discurso de políticas culturais conectados com uma perspectiva de desenvolvimento. Então, o tema do fórum é desenvolvimento, a gente fala muito sobre isso, mas, a partir da década de 80, começa a se aproximar esse olhar mais holístico para políticas culturais, envolvendo a dimensão econômica, a questão simbólica, a questão social. Então, cultura como construção de identidades, como realização da cidadania, inclusão social e geradora de riquezas. Quando a gente começa a entender um pouco mais a importância da cultura e dos bens culturais, a gente também começa a olhar o crescimento da economia política da cultura e da economia da cultura e os desdobramentos. Isso aumenta ainda mais com o mundo interconectado pela internet. Então, não só a demanda, como a produção de bens culturais, ela ganha uma importância muito maior. Além disso, se conecta, também no Brasil, a partir da década de 90, dos anos 2000, a importância das políticas culturais conectadas com um discurso de desenvolvimento econômico e cultural aqui também. A gente trouxe alguns números, as pesquisas, tem muitas pesquisas sobre os bens culturais, tem pesquisas que o próprio IBGE fez em parceria com o Ministério da Cultura, o IPEA fez. A gente optou pela pesquisa do SEBRAE e do FIRJAN, que são as pesquisas mais recentes que a gente tem com os números da cultura. Então, uma pesquisa que o SEBRAE fez em 2015, a pesquisa diz que os bens culturais movimentaram mais de 2 milhões de empresas no país. E o produto interno bruto equivalente dos bens culturais é equivalente a 110 bilhões, ou 2,7% do total produzido no país. Numa pesquisa que a FIRJAN fez, ela diz que os bens culturais, mas a pesquisa da FIRJAN também inclui alguns setores como biotecnologia, então assim, um grande desafio que a gente tem nas pesquisas econômicas da cultura, né? Quais os setores entram, quais os setores ficam de fora, mas a pesquisa da FIRJAN inclui todos os setores culturais, mas também os setores mais relacionados à biotecnologia. Diz que a indústria cresceu 69,1% entre 2004 e 2014, que somaram 251 mil estabelecimentos em 2013. A estimativa, considerando a massa salarial das empresas, é que a indústria brasileira criativa gera um produto interno bruto em torno de 126 bilhões, o que corresponde a 2,6% do total produzido no Brasil em 2013. Isso é um crescimento imenso, porque em 2004 o índice era de 2,1%. Então, no espaço de 10 anos, o PIB total da indústria criativa cresceu 69,8% em termos reais, o que é um crescimento bem grande. Aqui a gente traz a perspectiva da economia criativa na internet, com base numa pesquisa do CETIC-BR, porque, enfim, o tema que a gente gostaria de propor é pensar essas indústrias criativas, indústrias culturais, dentro de uma perspectiva da internet. Então, no Brasil, a gente tem 94 milhões de usuários de internet, que corresponde a 55% da população com 10 anos ou mais de idade. Mais de 2/3 dos internautas compartilham conteúdos na rede, ou seja, cerca de 63 milhões de pessoas compartilhando conteúdo na rede. Quando a gente vai olhar para as atividades que são feitas, a gente pode olhar que fazer download de músicas é atividade realizada por mais da metade dos usuários da rede, e fazer download de filmes, aproximadamente 1/3. E cerca de 60% dos internautas declararam assistir a filmes e ouvir música online, o que é corroborado pelo rápido crescimento de aplicações que surgiram em um horizonte recente, como, enfim, só 2 exemplos, como Netflix e Spotify. Então, se a gente observar recentemente, a gente tem não só o crescimento da importância das políticas culturais como estratégicas para desenvolvimento econômico e social. A gente tem um aprofundamento desse olhar da perspectiva econômica da cultura e a intensificação da troca e compartilhamento e produção de conteúdos online também, como esses dados corroboram com essa visão. Dentro dessa perspectiva de muito conteúdo sendo produzido e
compartilhado online, a gente pode observar a questão de direitos autorais de novas formas e entender que o marco legal de direitos autorais pode ou não estar sendo desafiado hoje em dia. Então, entendendo que sejam necessárias novas abordagens de políticas públicas que possam acolher essa realidade de compartilhamento online. Então, dentro dessa perspectiva, que eu rapidamente apresentei aqui, a gente propõe 2 perguntas, enfim, como iniciais para a gente começar esse debate aqui, que é, considerando que a economia criativa é estratégica para o país, quais elementos devem fazer parte de uma agenda para o desenvolvimento no Brasil da economia da cultura e das cadeias produtivas relacionadas às artes e cultura, apoiadas em ferramentas digitais, principalmente a internet, contemplando atores de diversos setores. E a segunda questão que a gente coloca para debater é quais elementos relacionados aos direitos autorais no ambiente digital deveriam ser discutidos para fomentar a economia da cultura. Claro, outras questões podem surgir, mas essas 2 primeiras questões, com base nesse texto que a gente propõe, são as primeiras orientadoras do nosso debate. Acho que agora a gente pode abrir. Eu só pediria, talvez, não sei se vocês concordam, de pedir para as pessoas, que os membros da Câmara, eles se apresentarem rapidamente. Eu vou circulando o... A gente pode chamá-los pelo nome, eles se apresentam. Ótimo. Tá. Então, obrigado, Juliana, por essa rápida apresentação, para iniciar a nossa discussão. Nós vamos chamar pelo nome aquelas pessoas que foram convidadas para compor a Câmara no presente momento. E pedir, então, que elas se apresentem e deem um rápido currículo, né, uma rápida apresentação de cada um. Ok? Começar a professora Sarita Albagli. Teria que levar um microfone lá, por favor. Está sendo gravado, tem que usar o microfone. Bom dia, meu nome é Sarita Albagli, eu sou pesquisadora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, cuja sede é em Brasília, mas eu trabalho na unidade de ensino e pesquisa no Rio de Janeiro, onde a gente desenvolve, eu sou professora lá, um programa de pós-graduação em Ciência da Informação, em colaboração, em associação com a Escola de Comunicação da UFRJ. Eu venho trabalhando mais recentemente sobre o tema da ciência aberta e da produção colaborativa em ciência. Léo Sassen. Está aí, não? Oh, que pena. Márcio Girão Barroso. Bom dia a todos e a todas. Eu sou empresário da área de tecnologia de informação no Rio de Janeiro, mas eu estou aqui também como presidente da Federação das Indústrias, das Empresas de Tecnologia da Informação, os sindicatos patronais. Nós somos 21 sindicatos no Brasil e, a partir de amanhã, vamos também fundar a nossa confederação de TIC. Eu estou indo, por isso que eu tenho que sair mais cedo hoje, às 16 horas eu vou ter que me ausentar, eu peço até desculpas, mas é que amanhã eu tenho que estar lá assinando de manhã e não haveria voo possível, a não ser esse voo das 17h45. Então, se der tudo certo, amanhã nós teremos no país mais uma nova confederação, juntando as tecnologias de informação e as telecomunicações. E eu não sei se o Henrique falou que nós falaríamos um pouco sobre um outro momento, né? Ok? Obrigado. Está justificado, Márcio. Luiz Ojima Sakuda. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu estou aqui pela Abragames, eu sou conselheiro da Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais no Brasil. Também sou vice-chair lá da IGDA São Paulo, que é o pessoal dos desenvolvedores, pessoa física, uma pessoa física, outra pessoa jurídica. E eu tive aí, eu fui coordenador também do estudo que a USP fez, um dos coordenadores que a USP fez para o BNDES, de políticas públicas para games. E, a partir daí, a gente fez um grupo de trabalho de games, que tem BNDES, FINEP, SEBRAE, Abragames, claro, e outras entidades que talvez essa experiência possa conversar com a de vocês também, que acho que pode ser interessante. Outra coisa, eu participo do Conselho Especialista da TIC Domicílios e da TIC Cultura também, então tenho
a felicidade de ter um histórico aí com o pessoal da CETIC. E acho que, só para colocar, quer dizer, acho que para games são muito importantes aqui, porque a propriedade intelectual é central e as franquias são multiplataforma cada vez mais. Então, a gente apesar de ser um setor pequeno ainda, a gente acha que espera crescer bastante. A gente está com uma regulamentação, trabalhando muito com regulamentação com a Ancine também, então é um momento muito feliz aqui para a gente estar debatendo. Obrigado. Com certeza a gente fez muita questão de ter alguém ligado a jogos aqui nesse debate, por entender a dimensão que esse segmento tem cada vez mais no mundo e no Brasil. No mundo já não é nem mais cada vez mais, já é um setor absolutamente de altíssima presença em termos de economia mundial, e que cresça no Brasil também. Bruno Torturra. Também não está aí. Sérgio Branco, por favor. Obrigado. Bom, eu, em primeiro lugar, agradeço demais o convite para participar dessa comissão. Eu sou um dos diretores do Instituto de Tecnologia e Sociedade, que fica no Rio de Janeiro, que foi fundado 3 anos atrás por 3 professores, Ronaldo Lemos, Carlos Afonso e eu. E a minha formação é em propriedade intelectual, eu sou advogado de formação e tenho estudado propriedade intelectual nos últimos 15 anos, fiz mestrado, doutorado em temas relacionados a direitos autorais e espero, nesse sentido, poder contribuir aqui com a comissão. Obrigado. A nossa combativa e querida Rita Freire. Obrigada aí pelo combativa e querida. Meu nome é Rita Freire, né? Eu venho de um coletivo de comunicadores aí que se organizou através da internet em torno e dentro do processo do Fórum Social Mundial, né? E que integra hoje o processo de organização desses eventos e também o grupo facilitador do Fórum Mundial de Mídia Livre, que vai para a 5ª edição agora em Montreal, agora em agosto. Agora, por essas atividades com essa rede, né, da sociedade civil de comunicação, eu passei a integrar o conselho curador da EBC, por indicação e consulta à sociedade civil, e hoje eu estou na presidência desse conselho, que tem a responsabilidade de estabelecer diretrizes de conteúdo para todas as plataformas da comunicação pública. E, então, esse debate é fundamental para nós participar aqui desse processo, estabelecer uma ponte mais intensa, né? É muito importante. Aí, agora, neste momento, é importante também a gente ter em mente que a nossa comunicação pública, com o conceito que foi desenvolvido até este momento, ela está sofrendo um ataque, né, muito grande do governo interino, que não enxerga o conceito como a sociedade enxerga, né? Então, esse debate também contribui para a maior apropriação do sentido de comunicação pública para todas e todos que discutem a economia criativa e a qualificação dos conteúdos para todas as plataformas, né? Então, muito obrigada. Professor César Milhorim. Professor Daniel Lopes. Bom dia a todos. Tá ligado? Bom dia a todos. Eu sou Daniel Lopes, eu sou professor do programa de pós-graduação em educação da Unicinos e estou representando na suplência a professora Edmeia Santos, do PROPED da UERJ, em representação à entidade da Associação Nacional dos Pesquisadores em Educação, ANPED. Agradecemos o convite e essa abertura desse espaço de interlocução do campo da educação em relação a essa perspectiva de discutir os conteúdos na relação, principalmente no que se refere à educação, às escolas, à escola pública,
né? Então, agradecemos o convite. Professor João Carlos Massarolo. Bom dia. Queria agradecer o convite. Prazer estar aqui. É a primeira vez que participo do fórum. E venho da UFSCar, então, a Universidade Federal do Interior de São Paulo, cidade de São Carlos, programa de pós-graduação em Imagem e Som. E dentro do programa, coordeno um grupo de pesquisa de mídias interativas do audiovisual. Na verdade, eu lido com audiovisual mesmo, é o meu campo de minha prática, né? O cinema, a televisão, essas coisas. E há muito tempo estou preocupado com essa transição, né, do audiovisual para modelos, né, digital. Então, ultimamente, venho pesquisando muito a questão das narrativas transmídias, as questões das multiplataformas, enfim, a modelagem de negócio em cima disso. Acho que, já chutando um tema relacionado a direitos autorais, algo que perturba a concepção clássica dos direitos autorais, por exemplo, é a participação, né, a cultura participativa, o engajamento, o ativismo, tudo isso acho que faz parte de noções que perturbam a concepção clássica mesmo dos direitos autorais. É coisa para a gente discutir, acho que faz parte disso. Então é isso, por enquanto. Obrigado. O último que eu chamarei será Júlio Orkman. Aí? Não? Boa tarde, agradecer o convite do CGI para contribuir nessa discussão. Em 2002, eu fundei um portal que muita gente deve conhecer, chama Porta Curtas. Em 2007, a gente fez um spin-off chamado Curta na Escola, que é para difundir o uso de conteúdo audiovisual. Era curta-metragem, que era mais adequado para a internet naquela época, em escolas. Tem mais de 30% das escolas públicas brasileiras autocadastradas nesse serviço. As pessoas usam, não precisa inventar muito. E tem nessas, acho que, na verdade, 23% das escolas têm 15 milhões de alunos, que é 33% do alunato brasileiro no ensino fundamental. Depois, em 2012, agora, como fruto da lei do audiovisual, eu consegui lançar o canal Curta, o canal independente, que está na net, tem 12 milhões de assinantes de TV por assinatura, e, dentro do contexto da lei do audiovisual, esse canal está produzindo 300 horas, no momento tem 300 horas de conteúdo audiovisual independente sendo produzido para estrear nesse canal. Então, eu tenho bastante experiência no campo da difusão de conteúdos audiovisuais na internet, e também no campo de produção audiovisual. Espero contribuir com uma visão bastante pragmática para abordar esses pontos. Obrigado. Em seguida, nós pretendemos pedir aos demais que também se apresentem, também pequeno discurso, 2 minutos, 3 minutos no máximo. Nós vamos até o 12h30, depois interromper para o almoço. E lembrando que, em princípio, nós temos 2 grupos de trabalho para se reunir à tarde. Então, é bom que as pessoas já comecem a se situar em que grupos querem fazer parte. Nós vamos ter o apoio aqui da Secretaria. Não, vocês é que vão começar a se posicionar em relação ao grupo, estando, inclusive, aberta a possibilidade de formar um 3º grupo, caso pessoas da plateia achem necessário e queiram propor. Em princípio, os grupos são a discussão de uma agenda para o desenvolvimento disso que se chama economia da cultura, ou economia criativa, formação de cadeias produtivas nesse campo, e o segundo ponto, né, que a gente sabe bastante polêmico, complexo, que é a questão dos direitos autorais. Então, seriam 2 grupos de trabalho para debater isso, e mais no final da tarde a gente faria uma síntese numa grande assembleia. Então, desde já, as pessoas se situarem, se pensarem em que grupo querem fazer parte para a parte da tarde. Então, na parte da tarde, vamos todos ter mais tempo para falar à vontade sobre o que pensa de cada um desses temas, como se posiciona e como quer encaminhar. Cada grupo de trabalho desse vai ter um relatório, e esse relatório, então, será trazido para uma plenária final
em qual a gente, então, toma as decisões ou prepara um documento, alguma coisa assim, ok? Então, eu quero agora abrir para os demais que estão aqui na plateia, pedindo que se identifique, também tem uns 2 minutinhos. Pois não, Márcio. Eu considero que, nesse momento, eu não sou mais da coordenação, mas da plateia, certo? É porque eu perguntei se a gente ia ter a oportunidade de se manifestar, além do nosso nome. Então, eu vou aproveitar para já me manifestar. Posso? Eu preferia, se você concordar, que a gente abrisse para a plateia e deixasse o espaço da manifestação mais detalhada, mais posicionada para as comissões. É porque é questão de ordem mesmo, porque você botou 2 temas ali, eu acho que está faltando um tema importante. Não, tudo bem. Ao propor um terceiro tema, está aberto para a plateia, exatamente. É por isso que eu sou plateia nesse momento. Está legal. Me permita falar como plateia, que eu, aliás, prefiro ser. Eu acho que faltou a palavra educação ali. Nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de uma série de coisas, e o grande problema desse país é a educação. Eu acho que economia criativa é muito bonito, mas talvez não seja papel do CGI trabalhar os aspectos de financiamento, de discussão da economia criativa, porque ela se discute em si mesma. Ou através também, se for de fomento da FINEP, dos agentes de financiamento do país. Mas uma coisa que eu acho que e a gente tinha discutido isso em câmaras passadas, que o CGI deveria se concentrar no seguinte: o que eu posso fazer para fazer com que a internet seja um agente fundamental da educação desse país, principalmente da educação da sociedade mais carente, onde a internet pode entrar fazendo uma enorme diferença. Então, esse tema ele não está levantado aí. Para mim, seria um desperdício, nessa Câmara de Conteúdo Digital, não levantar a questão da educação como um dos pontos fundamentais, e porque também a gente sabe que o CGI e o NIC dispõem de recursos para financiar projetos, plataformas, seja lá o que for, nesse sentido. Então, isso, inclusive, envolve direitos autorais, envolve tudo. Então, a minha proposta seria que fosse incluído isso, esse tema da educação, como um tema prioritário. Na meu ver, é um tema prioritário no país hoje, porque boa parte dos problemas que nós enfrentamos hoje, de todo tipo, eles vêm de um problema educacional. Todo mundo sabe disso, repete, mas a gente fica só no palavreado. Eu acho que tem que começar a fazer ações concretas. Eu acho que o CGI pode ser um instrumento importante para isso, porque a educação e a internet hoje, cada vez mais, tem tudo a ver numa sociedade como a brasileira, num país em desenvolvimento, com bolsões de miséria enormes, com abismos educacionais enormes. Né? Então, a própria discussão do marco regulatório da internet passou por isso. Então, tudo passa por isso. Então, qual é o nosso papel nisso? Qual é o papel do CGI, seus agentes, sua inteligência, a inteligência que está aqui representada por várias pessoas, e até dos recursos que estão disponíveis? Então, essa é a minha sugestão. Obrigado. Obrigado, Márcio. Nós podemos formar, sem dúvida, uma terceira comissão, não? Terceira comissão para discutir esse tema. Temos até aqui um dos membros efetivos da comissão, da ANPED. Se quiser liderar esse processo, fique à vontade. Tá? Sarita pediu. Haja grupos mais focados em um ou outro tema. Eu imagino que esses temas estão, evidentemente, muito conectados, né? E que haja espaço, ou que os grupos simplesmente se formem para diminuir o número, né, para aumentar a possibilidade de que todos se manifestem, ou, ao se focarem nesses temas que vocês propuseram, que a gente também possa se referenciar, fazer propostas que a gente considera relevantes para o outro tema relacionado. Porque eu acho que, naturalmente, isso vai acontecer. Na verdade, essa parte da discussão agora de manhã é para a gente estabelecer a dinâmica da tarde. Não é obrigatório a gente ter 3 grupos. Se a gente resolver ficar todo mundo junto aqui, discutindo de forma integrada os temas educação, direitos autorais, modelo de negócio, não há problema nenhum. A decisão nossa aqui, porque a Câmara tem que, acho que, aproveitar essas sinergias entre os diversos temas. E isso aí, se for proposto, a gente vai aceitar, porque é a vontade aqui da própria Câmara. Nós estamos fazendo uma proposta que o plenário é soberano para resolver mudar. A gente pode até criar mais grupos, como está sendo proposto pelo Márcio, pode resolver ficarmos todos juntos aqui. São propostas que vocês podem... Sim, exatamente. Não, mas um tema a mais teria um grupo a mais para discutir esse tema. E, certamente, se nos dividirmos em grupos,
como nós vamos fazer uma plenária mais tarde, cada grupo vai trazer propostas que impactará nos demais. Aí a discussão da tarde vai fazer uma síntese. Pois não, Jupira? Oi, bom dia. Meu nome é Jupira, eu sou da equipe de assessoria metodológica. Então, a proposta da gente trabalhar em grupos à tarde é para possibilitar que mais pessoas possam falar e se conhecerem. Então, metodologicamente, eu vou fazer a defesa do trabalho dos grupos e, concordando contigo, a Câmara, né, decide o que fica melhor. Mas a ideia é que a gente possa ter grupos até 10 pessoas, onde todos possam falar e escrever e a gente relatar. Isso depois, na apresentação, após a apresentação, ainda teremos mais 1 hora, onde todos também poderão se posicionar. Então, a ideia é que a gente pudesse permitir, né, que mais pessoas possam intervir. Se a gente abrir a plenária, a gente não consegue que todos intervenham. E a ideia que foi apresentada aqui também acho que é interessante, ou 3 grupos, ou grupos de até 10 pessoas que debatam as 3 questões, né? E que eu acho que até fica mais interessante do que ficar separando, porque, como vocês disseram, os temas se interconectam. Tá? Então, essa é a minha sugestão. E estão pedindo aqui para as pessoas, quando elas falarem, dizerem seu nome, porque os nossos relatores aqui precisam fazer o registro. Obrigada. Ok. Eu gostaria, então, de passar a palavra às demais pessoas para que se identifiquem e deem uma primeira e rápida posicionamento, como se colocam aqui na nossa Câmara. Por favor, a palavra está aberta pela ordem de quem levanta braço. Passando? Pode ser também. Então... Oi. Meu nome é Petronilho. Tenho 19 anos. Sou do Maranhão, São Luís. Faço comunicação social, jornalismo na Federal do Maranhão. E estou aqui por causa da bolsa do IUF. Não, mas aqui no evento. E eu gostei muito do assunto, então eu vim para essa trilha aqui para um debate mais cultural, que é o que mais me importa aqui nesse evento. Bom dia a todos. Meu nome é Everton Cardoso. Sou profissional na área de tecnologia de informação, atuo como consultor em Florianópolis e também como professor conteudista na pós-graduação de segurança da informação. Olá a todas e todos. Meu nome é Naema, eu sou doutoranda no programa de Ciência da Informação pelo IBICT, né, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. E eu queria aproveitar a oportunidade para saber o que vocês acham da gente incluir como tema ou subtema, e aqui tem um pessoal que a gente estaria disposto a levar isso adiante, a trabalhar um pouco mais com questões relacionadas aos nomes de domínio e propriedade intelectual. Os nomes de domínio, a indústria dos nomes de domínio, coisas que estão relacionadas à ICANN, né, mas que também dizem respeito a conteúdos, né, a propriedade intelectual, etc. Então, fica aí a sugestão da gente criar essa nova frente. Eu acho que é um tema importante, relevante para a gente discutir numa Câmara como essa, mas, obviamente, né, a gente está aqui compartilhando essa sugestão, vendo o que vocês acham. Certo? Vou passar aqui. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Maurília Gomes. Sou professora da Universidade Federal do Amazonas, lá do Departamento de Comunicação. Sou ex-aluna da Escola de Governança da Internet. E a minha vontade de participar dessa trilha, porque, além disso, também sou parceira de um coletivo de cultura, lá de Manaus, que faz parte da Rede Fora do Eixo. E como a gente trabalha com muitos conteúdos ligados a essa questão da cultura, e é também um dos temas de pesquisa que eu tenho trabalhado ultimamente, então estou aqui mais para contribuir e aprender também um pouco com vocês. Obrigada.
Oi, pessoal. Sou a Kimberly Anastácio. Eu sou mestranda em Ciência Política na Universidade de Brasília. Também fui DGI, faço parte do programa do IUF. Eu não trabalho exatamente com o tema de direitos autorais e de bens culturais, mas por eu residir em Brasília e ter muito interesse nesse limiar entre direitos autorais e internet, eu acabei vindo para cá assim, para tentar aprofundar um pouco essas discussões e também fazer uma ligação com o que eu tenho acompanhado lá de discussão dos ministérios e também dentro do Legislativo. Bom, olá, pessoal. Meu nome é Gustavo Sarti. Eu sou mestrando do Departamento de Sociologia da Unicamp, fui aluno da Escola de Governança também, e eu trabalho no SESC São Paulo, né, no interior, no espaço de tecnologias e artes do SESC SP. E, bom, por conta dessas afiliações todas, essa parte me interessa muito, e relacionar isso com a governança da internet eu acho que é uma coisa essencial para que a gente comece a pensar um pouco esse passo a mais na questão do conteúdo na internet e também do conteúdo que está offline e que acaba indo para a internet, como esse aqui, né, propriamente, que eu acho que é um ponto interessante também, bem como as questões de nome de domínio e tudo mais. Bom, obrigado. Pessoal, bom dia. Meu nome é Luan Fergus, eu sou graduando em Direito na Universidade Federal do Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu já fui pesquisador do Observatório de Economia Criativa do Rio de Janeiro. Hoje eu trabalho no Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV. Eu trabalho basicamente na linha de indústrias criativas, cultura e acesso ao conhecimento. Atualmente estou trabalhando numa parte de estudar streaming e gestão coletiva. Especialmente, recentemente, o Ministério da Cultura publicou umas instruções normativas sobre esse tema e eu tenho trabalhado sobre isso, mas também estou disposto a discutir sobre nome de domínio e qualquer outro assunto relacionado a direito autoral e propriedade intelectual. Bom dia a todos, meu nome é Sara, eu sou de Florianópolis. Atualmente eu trabalho na Secretaria de Inovação da Universidade Federal de Santa Catarina e estou começando o mestrado na área de propriedade intelectual e inovação e tenho o intuito de estudar justamente a economia criativa e aproveitar já o gancho em direito autoral, que eu acabei fazendo várias pesquisas enquanto eu ainda estava na graduação. Bom dia a todos. Meu nome é Liz Beatriz Saz. Eu sou professora de Propriedade Intelectual do curso de Direito da Unicinos e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos. Também sou professora na Unicinos do curso de Produção Musical e tenho trabalhado lá com as questões de direito autoral. E, portanto, esse é o grande interesse que a gente tem em poder estar aqui discutindo com vocês também questões de direito autoral vinculadas com a questão da economia criativa. Obrigada. Bom dia, o meu nome é Otávio Vinhas, tenho 25 anos, sou de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. Venho também pelo programa do Youth e eu sou advogado, tenho interesse na área de economia criativa, já tenho um estudo inicial dentro da propriedade intelectual e direitos autorais e estou aqui com a expectativa de aprender muito e, se possível, também contribuir com o debate. Bom dia a todos, meu nome é Márcio Brasil, sou analista de sistemas, estou radicado no estado do Amapá, mas recentemente estou trabalhando na criação e produção de audiovisual, então é isso que me traz ao tema. Eu já milito na área de inclusão digital e software livre e, até pela essa nova atribuição, eu vi mergulhar nesse universo interessante do direito autoral. Bom dia a todos, meu nome é Raquel Saraiva, eu sou de Recife, sou advogada e mestre em ciência da computação e a minha dissertação foi sobre direitos autorais na internet. Então, por isso é o meu interesse em estar aqui e espero aprender bastante e contribuir para o debate. Bom dia, meu nome é Bianca Ribeiro. Eu sou formada em Mediologia, que é um curso de comunicação lá na Unicamp. E meu interesse nessa trilha é tanto pelo lado de consumidora de bens culturais, como também de produtora, né? Eu acho que é um tema bem interessante, bem atual.
Boa tarde, meu nome é André Fernandes, eu sou lá de Recife, sou advogado, faço mestrado na pós-graduação em Direito lá da UFPE. Eu estudo o tema de direito autoral, na verdade, sob uma perspectiva da teoria geral do direito, filosofia do direito, e o meu interesse nesse tema, mais do que a parte dogmática jurídica, é tentar fazer, não essa, eu digo assim, não essa parte para frente da técnica do direito, mas essa parte para trás da teoria geral do direito, tentar mostrar essas inconsistências e os problemas que a internet provoca no ramo do direito e como ela instabiliza a teoria do direito e tentar solucionar isso a partir da teoria geral do direito e como a gente precisa pensar o direito de forma mais modelística e um tanto menos barroca, digamos assim. E o meu interesse, eu estudo isso já há um tempo e tento usar um marco teórico bastante tradicional que o pessoal do direito conhece muito, que é o Ponte de Miranda, e tentar pensar isso de uma forma mais inovadora, justamente a partir do direito autoral, que é um ramo do direito que apanha bastante em todos os locais em que ele aparece, né? Então, e como usuário também tenho muito interesse nisso, e estou aqui para aprender e trocar muito. Também faço parte do programa Youth e também do grupo do Observatório da Justiça, desculpa, Direito, do Observatório da Juventude, que foi formado no IGF do ano passado, que é um grupo que está tentando incluir os jovens no debate de governança. A gente tem um monte deles aqui que fazem parte do grupo também, e que a gente está tentando ocupar todos os espaços possíveis e imagináveis que existem na governança da internet. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Salete Valezan Camba. Eu estou atualmente como diretora da Flaxo, que é a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, sede Brasil. A Flaxo está presente em 19 países atualmente, da América Latina e Caribe. E com essa trilha, eu acho que nós temos toda não só o trabalho, mas também a afinidade de conteúdo e de ação. E, na verdade, eu vim aqui para Porto Alegre, para a mesa, que eu estarei na mesa amanhã à tarde, fazendo as provocações no campo dos direitos humanos e também educação. Bom dia, meu nome é Márcia Merlo, eu sou turismóloga, coordenadora do Observatório de Turismo do Rio Grande do Sul, e escolhi esse grupo, né, para abrir meus horizontes com relação a esse tema, porque turismo tem relação íntima, eu diria, né, com a questão dos bens culturais, né, e com a cultura do povo, né, do seu povo. O turismo hoje, como vocês sabem, está deixando de ser contemplativo, né, para partir da questão da experiência. Então, eu tenho muita curiosidade de saber essa questão da inovação, como é que a internet pode ajudar nisso, né? Aqui, só nas apresentações, né, a gente já tem 2 exemplos aqui, né, que são a questão dos filmes commission, né, que o turismo pode entrar, a questão dos games, bastante, né, que não se trabalha e se poderia, né, então essa relação com esse assunto. Obrigada. Bom dia, o meu nome é Bruna Guiar, eu sou do curso de Políticas Públicas aqui da URGS, aqui de Porto Alegre mesmo. E eu vim aqui, na verdade, porque eu acho que a minha graduação é um pouco arcaica, digamos, acredito que é muito teórica, e eu estou aqui para ver as coisas mais do presente mesmo e mais da prática. Bom dia a todos, sou Luciano, venho de Palmas, Tocantins, sou professor da rede de educação básica lá, e o interesse na trilha é justamente entender de que forma a internet efetivamente pode levar os bens culturais para dentro da escola. Bom dia, sou Gésio Passos, sou coordenador do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, sou trabalhador da empresa Brasil de Comunicação, sou pesquisador em produção de conteúdo regional no país, e estou aqui também para acompanhar os debates mais voltados à produção, da própria lógica de produção de conteúdo dentro da internet. Eu fui aluno da Escola de Governança da Internet, e esse deve ser o meu 4º ou 3º fórum da internet do Brasil. Então, estamos aí para tentar construir
essas políticas. Bom dia, meu nome é Léo Sassen, eu trabalho com produção audiovisual, estou aqui representando a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de TV, então nós estamos bem interessados nessa questão de conteúdo na internet, direitos autorais, enfim, todo esse andamento, esses desdobramentos que estão tendo. Bom dia, meu nome é Karen, eu sou professora na Universidade Federal de Mato Grosso, doutoranda no curso de educação também de lá. Estou participando do fórum pela primeira vez, eu vou estar no painel de Mulheres na Computação mais tarde, então aproveito para convidar todos para participarem. Meu interesse em participar dessa trilha foi na temática, para aprender com vocês na temática de bens, né, pois a gente tem um grupo de pesquisa lá que trabalha com legado digital, pós-morte, então acho que é bem interessante fazer esse diálogo com vocês. Bom dia, meu nome é Larissa, eu sou mineira, mas moro em Campinas, faço doutorado em Ciência Política na Unicamp, fui aluna da primeira turma do EGI e pesquiso mecanismos de e-participação, propriamente o que a Prefeitura de São Paulo tem feito, busco pensar na política de governo eletrônico desde a época da Marta até os mecanismos que o Haddad criou agora. A minha participação aqui na trilha é tentar enriquecer a minha discussão sobre os Mob Labs que o Haddad criou e, assim como os colegas citaram a questão da educação, eu tenho utilizado técnicas de gamificação para analisar o engajamento no ciclo de políticas públicas e esses mecanismos. Então, também chama atenção de forma que deveríamos pensar também o que os governos têm disponibilizado em termos de conteúdo e bem cultural para poder engajar a população em mecanismos que efetivamente possam influenciar algum tipo de tomada de decisão. Catuará, eu sou Anapuaca Muniz Tupinambá Ranrain, eu sou coordenador da primeira web rádio indígena do país, a Rádio Andê, primeira e única até o momento. Coordeno também a Rede de Cultura Digital Indígena, que é uma rede de coordenação que foi criada por populações indígenas em São Paulo, na USP, hoje a gente está no país inteiro. E a minha presença aqui está muito mais pela questão de ser provocado por todos vocês, para também, nessa provocação, fazer uma retribuição do que a gente pensa sobre a questão dos conteúdos dentro das redes digitais e até fora dela, quando você migra do processo do offline para o online, e tratar isso como uma forma muito mais de um coletivo, pensar na questão da diversidade dos povos indígenas e sua diversidade de conteúdo, de informação, de como a gente constrói o nosso próprio conteúdo por diversidade, seguindo o encaminhamento da etnomídia indígena no Brasil e a discussão de comunicação dos povos indígenas. Bom dia, como diz Marco Dantas, primeiramente fora Temer. Meu nome é João Carlos Caribé, conhecido mais por Caribé. Eu sou consultor, sou um dos precursores do cyberativismo no Brasil, sou membro do Conselho de Coordenação da Net Mundial Initiative, aliás, sou ex-conselheiro, porque o conselho se extinguiu há 3 dias atrás. Sou membro da Secretaria Executiva da No Commercial User Constituents da ICANN, e também concordo com a discussão dos GTLDs como um grupo de estudo. Vou coordenar, na quarta-feira, uma desconferência sobre a natureza da internet, onde pretende-se discutir as várias aproximações de natureza em torno da internet. Se a internet é uma rede de negócios, se a internet é uma rede de comunicação, se a internet é mídia, se a internet é um espaço de social, um espaço de aprendizagem, enfim. Todas essas naturezas que orbitam em torno da própria natureza da rede. E, obviamente, que essa conexão com a questão cultural, no meu foco de atenção, é extremamente interessante, e por isso que eu estou aqui nesse painel. Olá, boa tarde. Adriana Veloso, atualmente doutorando em Ciência Política na UNB.
mas com histórico de atuação no Ministério da Cultura de longos anos. Comecei com cultura digital na Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, trabalhando com os pontos de cultura. Tive uma passagem pela Secretaria de Economia Criativa, uma passagem pela Secretaria de Políticas Culturais, trabalhando com cultura digital, sistemas de informação e acervos digitais. E estou aqui que eu gostaria de contribuir com a discussão. No ano passado também, aliás, no comecinho desse ano, eu, junto à Diretoria de Direitos Intelectuais do MINC, eu fiz a consulta pública da Instrução Normativa de Execução Pública, de Gestão Coletiva de Direitos Autorais, e queria colocar em discussão o entendimento do MINC, de alguns atores aí, do streaming enquanto execução pública de obra audiovisual. Acho que tem um caldo aí para debater com relação a isso. Bom dia, meu nome é Wagner Diniz, eu sou da equipe do NIC.br, como gerente do Centro de Estudos de Tecnologias Web e também eu coordeno o escritório brasileiro do W3C. Meu campo de interesse aqui nessa trilha, ele vai um pouco além, ou não diz muito respeito diretamente com legislação, e tampouco com conteúdo, e acho que também que não com educação. Eu tenho bastante interesse na parte mesmo da tecnologia e o quanto ela impacta na distribuição de conteúdos e no aspecto que ela muitas vezes também acaba se sobrepondo até mesmo a questões importantes como legislação, né? Não necessariamente seguir na linha do Lessig, mas se aproximando dela, quando ele diz que o código é lei, mas isso muitas vezes acontece, de fato, né, em termos de, por exemplo, direitos autorais, né, onde uma tecnologia especificamente que se universaliza, e da maneira que ela se universaliza, ela muitas vezes se sobrepõe até mesmo a uma legislação local. Um caso típico que a gente está vivendo recentemente é o caso das tecnologias de DRM, que é de gestão de direitos autorais, né? Essas tecnologias, né, elas vêm já empacotadas em muitos dos dispositivos e conteúdos culturais sendo distribuídos e que não necessariamente elas respeitam as leis locais, né? Então, esse assunto é um assunto que me interessa muito, né, essa dimensão da tecnologia na distribuição e na questão dos direitos autorais. Aí, aproveitando até, fazendo um merchandising, na quarta-feira, né, eu vou estar coordenando um workshop sobre DRM e o impacto disso, né, nos conteúdos na internet. Vocês estão convidados a assistir. Bom dia a todos. Boa tarde. Meu nome é Rodolfo Rafael, sou de uma cidade chamada Esperança, na Paraíba, mas atualmente resido na capital, João Pessoa. Vim também pelo IUF. Sou jornalista pela Universidade Estadual da Paraíba, pós-graduado em mídias digitais, atualmente professor em uma faculdade privada, lá de João Pessoa, nos cursos de Publicidade, Administração e Marketing. A proposta que eu vim de intuito é justamente aprender, mas também automaticamente concordo com o colega sobre a discussão com relação à internet, o que ela pode promover à educação desse país, quais as mudanças que ela pode trazer à educação desse país. Não existe um país sem educação, sem internet, não existe um país onde nós possamos desenvolver e promover transformações sem que a internet esteja incluída nela. Então, eu acredito que é um momento propício, são áreas que se coadunam e
vale a pena investir nesse debate, nesse diálogo. Olá, meu nome é Juliana Doreto, eu sou do CETIC, que é um centro de estudos do NIC.br. O CETIC tem como função a produção de indicadores para fomentar políticas públicas, e eu coordeno uma nova pesquisa chamada TIC Cultura. É uma pesquisa que já está em andamento, mas, ao mesmo tempo, está se organizando nas demais etapas. E, óbvio, meu interesse aqui é basicamente aprender com vocês para tentar fazer uma pesquisa que, de fato, fomente, que, de fato, levante temas para discussão. Aproveito para também convidar a todos, na quarta-feira pela manhã, nós faremos um workshop sobre a pesquisa e também sobre os cenários de inclusão e exclusão digital no país. E, na verdade, a gente faz também uma série de reuniões com especialistas, então, provavelmente, vocês vão receber alguns convites meus, e é importante que vocês me conheçam pessoalmente para saber quem é a pessoa que vai mandar alguns e-mails para vocês. Obrigada. Eu sou Everton Rodrigues, coordenador de comunicação do NIC.br, também mestrando em divulgação científica e cultural pela Unicamp. Bom, obrigado aqui pela apresentação de todo mundo e a indicação do seu interesse. Agora, eu queria dar oportunidade para os convidados para compor a Câmara. Primeiro, saudar o Léo Sassen, que chegou depois, que já apresentou. Na verdade, a gente apresentou primeiro os convidados que compuseram a Câmara antes de todo mundo. Então, eu queria dar a oportunidade agora para vocês, que são os membros efetivos da Câmara de Conteúdos, para fazerem uma apresentação inicial para ajudar a provocar a parte da tarde. Eu começaria aqui com o Júlio Vocman, que tem algumas coisas que ele preparou. Quer dizer, eu peço apresentações curtas, que a gente só tem até 15 para uma, mas eu iria chamar um por um. Não é todo mundo obrigado a falar, mas seria bom ter uma fala, pelo menos, de cada um dos componentes da Câmara para poder provocar esse debate na parte da tarde. Então, Júlio, por favor. Alô? 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 Bom, eu preparei eu trouxe uns slidezinhos, mas eu nem vou apresentá-los, vou falar aqui, porque é como está indo. Como eu falei antes, eu pensei em algumas colaborações aqui, para a gente começar a conversar. Como eu disse antes, eu venho de uma atividade muito pragmática, eu opero sistemas de difusão de bens culturais em qualquer veículo há muitos anos. A internet, a gente deve entendê-la, existe uma certa complexificação da internet, mas também é muito simples ver a internet como uma das formas de entrega de bens culturais, assim como a televisão, o rádio ou a imprensa. Então, eu vejo a internet dessa forma. Nesse contexto, eu preparei aqui no primeiro ponto, eu nem vou fazer a apresentação, não. Bom, se vocês quiserem, volta 3 slides aí, então. Vou mostrar um slide antigão de 2009, que continua a mesma situação. Pula um slide para frente. É o seguinte, no Brasil... Não, desculpe, volta um. Rapidinho. A gente tinha... Olha só, em 2009, tinha mais ou menos 700 filmes brasileiros. Pode ir para frente. 700 filmes brasileiros não lançados em DVD, praticamente inéditos para a sociedade, e eles, na internet, só se encontravam em sites piratas, em várias versões de legendas e tudo isso. E a situação continua a mesma. Pode ir um pouquinho para frente. Você está vendo meu tio Deus e o Diabo na Terra do Sol, Para o Dia Nascer Feliz, Marvada Carne, filmes de todas as épocas disponíveis somente pirata. E por que isso acontece? Já está comprovado que, se você tem uma oferta legal, pode apagar. Se você tem uma oferta legal de bens culturais, a pirataria, as pessoas gostam
de consumir legalmente os conteúdos. Não é, então está faltando ajudar a ter uma oferta legal dos conteúdos na internet. Aí eu trouxe algumas sugestões pragmáticas de 2 pontos de vista. Do ponto de vista técnicos, pode apagar, por favor, ou ir para o... Tá bom. Do ponto de vista técnico e do ponto de vista legal. Primeiro, do ponto de vista legal. Existe um problema para a disponibilização de conteúdos audiovisuais, especificamente, na internet, que é a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica no Brasil, que é uma CID, que foi muito mal formulada no ano 2000, e ela cobra um preço fixo antes do produto ser comercializado. Então, vocês imaginam uma plataforma de vídeo on demand que precisa ter 1.000 títulos, 500 títulos, você tem que pagar uma taxa, ainda que haja um desconto para os conteúdos brasileiros, é um montante de dinheiro muito inviabilizador do florescimento da indústria de vídeo on demand e da indústria de streaming, com o DRM. Um outro ponto de vista, um outro ponto legal que é importante ser trabalhado, para ser discutido, junto com o que o Sérgio vai falar, existem várias formas de copyright. Existe o copyright, existe o Creative Commons, todas elas podem conviver, o dono da obra, o titular, é que resolve como é que ele quer explorar. O que é importante resolver no Brasil, que está atrapalhando, está onerando sobremaneira a produção de bens culturais, a gente precisa derrubar os entendimentos da legislação de direito autoral que exige autorização e, eventualmente, remuneração prévia para uso de obras em obras, como arquivos, sincronização musical, direitos sobre biografias, etc. Dando um jeito para que essa remuneração, quando exigida, se realize sobre um percentual das receitas líquidas da comercialização dessa nova obra, se o titular quiser. Claro que você não pode usar uma propriedade copyrighted para fazer uma nova obra não copyrighted, com Creative Commons, né? Enfim. Então, como eu falei antes, a internet é um canal para a entrega de conteúdos. Então, é importante rechaçar as ideias circulantes para que, se a indústria da cultura, a indústria criativa floresça, é importante rechaçar as ideias de que o copyright, as ideias que o conteúdo na internet deve ser gratuito e que também o conteúdo, quando entregue para o mercado educacional, ele deve ser gratuito. Não. O Brasil tem 50 milhões de alunos no ensino fundamental e 1 e 2 ensino médio. É 25% da população brasileira, é o maior mercado de consumo. Nos grandes países, nos Estados Unidos, em todos os países desenvolvidos, a área educacional é um grande mercado. O Brasil é um dos maiores parques editoriais do mundo, porque devido à produção de livros para consumo em escolas. Então, a visão de que o mercado educacional ele deve ser gratuito, deve ser discutida e vista dessa maneira. Pontos técnicos que eu gostaria de sugerir para a discussão, que eu acho que são da praia do CGI. Vou trocar de mão aqui. Olha só, no Brasil, para quem distribui audiovisual como eu, na internet, é uma coisa esquisitíssima. Para você contratar uma CDN, Content Delivery Network, que é uma rede de servidores espalhados pelo país para dar mais fluidez à entrega de conteúdos audiovisuais, no Brasil, apesar de existir o CGI-BR, você tem que contratar serviços americanos, como Level 3 ou Akamai. Não existe no Brasil um serviço nacional de CDN. O CGI-BR devia cuidar disso, eu acho. Uma outra questão que também é esquisita, quando você quer saber uma coisa muito importante para a distribuição de conteúdo na internet, é a localização do IP. É o geolocalização do IP.
para várias coisas, para restrição de direitos licenciados, para praças, etc. No Brasil também, o CGI-BR não tem. Quando você procura um IP, parece que, teoricamente, ele seria do Rio de Janeiro, mas ele aparece como estando em outra cidade, a informação é imprecisa. Você tem que contratar um serviço chamado Mind IP americano. Eu não sei se isso já foi resolvido no Brasil, mas até poucos anos atrás eu ainda era assinante desse serviço Mind IP norte-americano. Um negócio de infraestrutura de internet. Uma outra questão que é interessantíssima para quem trabalha com cultura, que aqui é meio técnico e é meio conteúdo, que é o seguinte, que é necessário resolver o Tostines da cultura brasileira. Alguém já ouviu falar aqui do que é o Tostines, o dilema do Tostines? É o seguinte, as informações sobre a produção cultural brasileira, a memória sobre a produção cultural brasileira, elas se perdem, toda vez elas se perdem porque ninguém usa. Quer dizer o quê? Quando você vai ver, eu quero ver todos os filmes do José Lilgoy. Você não consegue saber em lugar nenhum quais são todos os filmes do José Lilgoy. Você tem que procurar em diversos sites esparsos, no Google e tal. Então, as informações sobre a produção cultural brasileira, elas se perdem porque ninguém usa, porque não tem demanda, ou não tem demanda sobre a produção cultural brasileira, porque as informações estão perdidas. Pela minha experiência, é o caso 2. Quando você organiza verticalmente as informações sobre a produção audiovisual, sobre a produção de curta-metragem, sobre a produção de livros, num lugar centralizado, agradável, com ferramentas inteligentes, a procura pelo bem, pelo conteúdo cultural, torna-se muito mais aquecida e demandante. Então, eu achava que o CGI-BR está interessado na questão da difusão, na produção e difusão de bens culturais na internet brasileira há muitos anos, poderia ter um interesse em fazer um tipo de um edital ou alguma coisa para ajudar a constituição de um portal interdisciplinar de repositório das informações sobre a produção cultural brasileira. Só as informações, não precisa ter o conteúdo. As pessoas precisam saber que os conteúdos existem e aonde consegui-los. Né? E, a partir de um momento, seria uma espécie de sistema de repositório de informações organizado, vertical, sobre produção cultural. A partir de um momento, ela se tornaria aberto para todos os produtores de bens culturais como catalogação na fonte, que nem é livro hoje. Tem o Escritório Brasileiro de Catalogação na Fonte, da biblioteca, que é na Biblioteca Nacional. Então, por exemplo, hoje em dia você procuraria, o que tem com o Chico Buarque? Tem todos esses fonogramas do Chico Buarque, tem as peças do Chico Buarque, tem os livros do Chico Buarque. Na verdade, é um banco de dados onde a tabela central é os artistas brasileiros, produtores, ou os editores, ou os produtores, e tal. Então, essa é uma ideia legal, que ela é central e permitiria que os bens, de fato, circulassem ou fossem chamáveis a partir de um catálogo organizado com toda a produção cultural. Essa é a minha contribuição até o momento. Espero não ter passado muito tempo. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Pois não, cavaleiro? Qual portal? Olha, é uma demanda. Nunca pensei nisso. Pensei no portal, mas não pensei como ele seria sustentado, mas ele é importante. Existe um projeto há mais de 10 anos para fazer esse negócio. Não existe no mundo inteiro isso. É como eu lhe disse, porque o senhor falou que o senhor precisava de várias plataformas dos Estados Unidos ou de outros lugares para conseguir manter o acervo. Espera um pouquinho só que precisa gravar. Tá. Ou fala aqui, olha, tem esse microfone público aqui, ó. É melhor vir até aqui. Alô? Pronto. Não, é porque, como ele havia falado sobre a sustentabilidade do seu portal. E o senhor falou durante o seu discurso que o senhor precisa de vários portais, assinatura de vários portais da internet dos Estados Unidos ou de outros lugares que não seja do Brasil,
para sustentar meio que o acervo. Para viabilizar a fluência técnica dele, esses são aspectos técnicos. Sim. Que é a CDN e a geolocalização de IPs. Isso não aumenta o custo pelo menos para manter ele, não aumenta o custo. Então, hoje em dia é um custo, um grande complicador para a entrega, especialmente de conteúdos audiovisuais, mas o CGI-BR vai resolver esse problema de falta de CDN no Brasil. Semana que vem. Bom, talvez não dê tempo agora na parte da manhã para todos os integrantes da Câmara fazerem sua manifestação inicial, mas eu vou passar agora para ver se a professora Sarita teria alguma coisa para falar como uma primeira contribuição aí para o debate. Bom, eu não tenho ainda uma contribuição muito organizada, mas fui tomando algumas notas na medida que as pessoas foram falando. E a primeira provocação é que esse termo economia criativa, eu confesso que é um termo que me incomoda um pouco, né? O que é isso, né? É um segmento específico de atividade de produção de bens e serviços. Isso me lembra um pouco nos anos 70, quando se tentou delimitar um quarto setor. O primeiro seria o setor primário, o segundo, o secundário, o terceiro, o terciário dos serviços, e o quarto, um segmento da informação. E, evidentemente, que essa delimitação se mostrou inviável, porque a informação, a produção de informação hoje é uma questão que é totalmente transversal em todos os segmentos econômicos, atividades sociais. Então, eu acho que assim, uma primeira provocação e eu acho que isso está no fundo dessa dificuldade de delimitar que segmentos são esses, né, inclusive nas estatísticas e tal, porque, evidentemente, que hoje a criatividade ela faz parte da nova forma de produção de valor no mundo contemporâneo. E isso eu acho que está estritamente relacionado à ideia da internet como um espaço criativo. Então, a minha grande preocupação é que acho que a gente tem que entender que a internet como ambiente de negócios é uma inovação social relativamente recente, né? E ela passa a ser um espaço um ambiente de negócio, atrair esse tipo de atividade, porque antes ela se transforma num grande espaço de criação, né? De encontro, né? De diversidade, né? Então, acho que isso eu acho que, para mim, é a provocação principal e conecta com a discussão dos direitos autorais, porque a gente, inclusive os empreendedores de todos os tipos, né, que eu acho que hoje, até na definição de empreendedor, né, a gente tem matizes os mais variados, né, tipos de empresas, os empreendedores individuais, etc., para a gente não matar a galinha dos ovos de ouro. Ou seja, a gente tem que entender que, para a internet se continuar se constituindo num ambiente interessante de criação, de empreendedorismo, de negócios, etc., ela tem que manter aquilo que é o cerne, né, da sua característica, né, que faz com que ela seja esse grande espaço, que é o espaço da liberdade para a criação. Né? Evidentemente que hoje, na medida em que ela vai ganhando os usos vão sendo feitos, envolve toda essa dimensão dos desafios, das regulamentações, como é que lida com a questão dos direitos autorais e a questão do compartilhamento, enfim. Mas eu acho que a gente tem que partir primeiro desse princípio básico, né? O que é a internet, o que se chama, de fato, essa economia criativa, né? E aí, também uma segunda provocação é que, naquele slide da relação entre a economia criativa, a internet e os aspectos do desenvolvimento, que depois até acho que não foram muito tocados aqui, uma das questões que foram apresentadas ali é a cultura como construção de identidade. Eu acho que exatamente o grande desafio no mundo hoje é justamente a cultura como espaço de construção de diversidade, que eu acho que é um pouco diferente dessa ideia, quer dizer, como encontro na diferença. Então, a internet ela ganha uma proeminência não só como um espaço de acesso, mas, sobretudo, como novo espaço de fala. Né? Então, acho que a gente garantir também, né, e isso tem a ver com a criatividade, com a economia criativa e tal, garantir a internet como essa diversidade de espaços de fala, me parece que é um ponto-chave para a gente estar considerando nessa Câmara. Né? E aí, por fim, a última provocação é que se falou aí várias vezes da questão das políticas culturais, etc.
E eu acho que a gente viveu no Brasil uma experiência considerada uma inovação muito importante, que foi a experiência dos pontos de cultura, que, aliás, eu não sei como em que pé está isso a essa altura do campeonato, mas eu acho que os pontos de cultura recolocam, né, uma nova dimensão do papel do Estado e do próprio mercado em relação ao que se entenda como políticas culturais para exatamente fomentar a tal da criatividade, a tal da economia criativa. Então, o que eu quero dizer é que tudo isso não é contrário a pensar a internet como ambiente de negócios, mas não é só em termos de bens culturais no sentido econômico estrito senso, mas a gente entender que hoje produção de cultura, produção de criatividade é uma coisa em que mercado, vida, lazer, isso tudo está muito interconectado. E se a gente não der essa possibilidade, esse espaço para que a internet se constitua enquanto tal, a gente pode, mais uma vez, estar matando a galinha dos ovos de ouro. Obrigado, Sarita. Eu queria passar a palavra para o Léo Sassen, que é representante da Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão, para a sua provocação inicial. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de dizer para vocês que o nosso representante oficial, que é o Mauro Garcia, não pôde vir. Eu sou o suplente dele, então tem algumas colocações que a gente gostaria de dizer, principalmente na área de como viabilizar de uma forma que a gente consiga monetizar para os produtores o acesso dos conteúdos à internet. Eu acho que isso é o grande problema que hoje está acontecendo, é que é muito legal e é divertido fazer as coisas, conseguir acesso aos conteúdos de alguma forma que não precisa pagar nada. Só que alguém paga essa conta no final, alguém não tem cafezinho grátis. E o produtor que realizou o conteúdo audiovisual, muitas vezes acaba ficando lesado porque ele não consegue, de alguma forma, um retorno do seu investimento, porque virou meio que uma moda que o legal é não pagar, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco isso nessa mudança cultural. Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que a gente teria que ter alguma forma, enfim, de acesso que não fosse tão oneroso para as pessoas, para que elas pudessem acessar os conteúdos, mas a gente não pode, eu acho, nunca esquecer que qualquer conteúdo que foi lá tem alguém que produziu, tem alguém que botou um capital nisso, e esse conteúdo tem que ser, de alguma forma, preservado, né? Eu acho que a gente poderia ter, de algumas formas, maiores possibilidades para divulgação em alguns ambientes, de repente, juntar. Tem muito... eu acho que tem diversas plataformas aí que estão lançando conteúdos, mas eu acho que no Brasil a gente poderia até juntar uma plataforma só, que seja tão forte quanto um Netflix da vida nacional, enfim, alguma coisa que a gente conseguisse fazer com que tivesse um acesso aos conteúdos às pessoas de um valor adequado e que o produtor tivesse remuneração. Eu acho que é basicamente isso. Eu não tinha preparado muita coisa, mas é basicamente o que a gente tinha conversado lá. Obrigado, Léo. Eu vou passar para o Márcio Girão Barroso, embora ele já tenha feito uma parte da intervenção dele como plateia, para ele continuar a intervenção, se assim quiser. Obrigado. Continuo como plateia. Deixa eu ficar aqui um pouco, porque o pessoal daqui não ficar de costa. Sarita, você já ouviu falar numa palavra chamada humanidades digitais, não? Pois é, talvez seja o termo mais correto. Humanidades digitais é a fusão, a interação, digamos assim, da tecnologia da informação com as ciências humanas. E já há vários exemplos no mundo. Existe uma organização internacional que cuida disso, que é um movimento que começou em 1946, quando um padre italiano resolveu
indexar a obra de Santo Tomás de Aquino, que depois descobriu que tinham 10 milhões de palavras. E só conseguiu isso 30 anos depois, com o apoio da IBM, e gerou uma série de técnicas, né, para você fazer essa interação. Um exemplo recente é a cidade de Veneza, ela tirou uma fotografia com laser dos alguns prédios históricos, depois, através de documentos, colocou aqueles um em cima do outro e fez uma animação em 3D da evolução histórica daqueles monumentos deles. Então, a Portinari, aqui no Rio de Janeiro, toda a obra do pintor é um projeto de humanidades digitais, porque interage a obra do autor com os documentos que ele mesmo tinha e com os documentos históricos. Há vários exemplos. Isso aí serve para música, serve para literatura e assim por diante. Então, eu acho que a gente, quando discutir esse tema aqui, talvez a gente está discutindo humanidades digitais e não economia criativa, que é um negócio mais assim focado no resultado econômico de uma atividade. Talvez seja um nome, você reclamou um pouco desse nome, talvez a proposta que possa usar esse. Mas quando a minha fala inicial, que eu falei sobre a questão da educação, eu não sei se o Marcos Zanta lembra, em 2010, nós fizemos um grupo lá na Secretaria de Assuntos Estratégicos, e aquilo gerou um livro. Tem um artigo seu e tem um artigo meu. O meu artigo era a proposição de uma plataforma educacional para o país. Alguém falou em plataforma agora há pouco, né? Então, eu acho que, antes de falar sobre isso, eu diria o seguinte: qual é a missão do CGI aqui? Porque eu vejo tem coisas que estão assim direcionadas para direito autoral, etc., mas e são tantos os temas, a gente pode ficar aqui 10 dias falando sobre tudo, mas eu sinto, talvez a gente tenha que dar, o Marcos Henrique, uma objetividade sobre o que a gente quer tirar daqui no dia de hoje, porque o tempo é curto, né? Eu já estou tomando uma parte dele. Então, eu propus que a humanidades digitais fosse um tema, onde envolve direitos autorais, e a educação fosse outro tema, que também envolve direitos autorais, né? Direitos autorais é uma coisa complexa também, porque não só pela diversidade entre os países, mas também por movimentos dentro do país, a questão do conteúdo livre. O governo anterior, o atual, que está impedido, esperamos que por pouco tempo, o MEC vem propondo que os autores, que as editoras doem seus livros e obrigam hoje a distribuírem os livros em ambiente EPUB, que eles publicam num software que foi feito pelo FRJ, que permite a leitura, essa coisa em áudio. Então, isso os editores reclamam muito, porque a pirataria corre solta e aqueles livros... Então, é um problema. Nós temos que respeitar os editores, como eu disse aqui, né? Temos que respeitar isso e temos que respeitar também, fazer com que o governo possa distribuir esse material de uma forma a mais econômica possível. Mas não quer dizer zero, não quer dizer de graça. Isso pode ser discutido. Um assunto que eu gostei, que é tema mesmo do CGI, foi o do companheiro ali. Ou seja, ele propôs 3 temas que são tema do CGI. Isso sim, isso é objetivo. Eu acredito que na educação a gente possa fazer a mesma coisa. Ou seja, você diz, você precisa de um distribuidor nacional. Você precisa de uma plataforma de distribuição nacional economicamente viável para quem tem distribuidor. Isso é importante. Então, eu quero, pegando o seu gancho, eu quero fazer a mesma coisa. Nós precisamos de uma plataforma educacional no Brasil, que atinja... por exemplo, qual é o grande problema de uma pessoa, de um filho de comunidade carente? Quando minha filha chega em casa, eu tenho hoje um dia 13 anos, não parece, mas tenho, eu dou o complemento para ela durante o dia. Eu ensino, eu passo vídeos, os vídeos, aliás, são muito ruins. Ela estuda história comigo no livro dela, depois eu ligo a televisão e digo, vamos ver esse vídeo aqui sobre a Revolução Francesa, coisa desse tipo. Poderia ter coisas melhores. Mas uma criança carente não tem isso. Não tem o suporte intelectual dentro de casa, e não tem o suporte do vídeo, etc., etc. Vai ter, porque a internet cada vez mais chega nos lares carentes. Então, nós temos que pensar nisso, a complementação. O Darcy Ribeiro, lá atrás, achou que a escola em tempo integral era suficiente. Não é. Aliás, isso acabou um pouco no país, né? Que tentava evitar justamente esse aspecto da diferença cultural entre as famílias brasileiras. Acho que a internet pode suprir essa deficiência. E aí eu acho que o comitê gestor tem um papel fundamental. Ou seja, apoiar o desenvolvimento de uma plataforma nacional de educação, né? Não por exemplo, construção colaborativa de conteúdo. Eu sei que, por exemplo, eu estava conversando com a Virgínia, ela disse que tem uma proposta desse tipo aqui na internet. Aquele meu artigo, lá em 2010, já falava de uma plataforma de construção colaborativa de conteúdo, em que as pessoas, os alunos e os professores construam conteúdos que sejam ofertados para
para todo, essa base de conhecimento seja ofertada para toda a população. Eu acho que a internet deve exercer esse papel fundamental. Então, essa minha proposta vem nesse sentido, né, de que a gente... E eu estava lembrando aqui que, semana passada, foi aprovado um decreto de que o dinheiro do FUST terá uma parcela aplicada à inclusão digital. Tem 80 bilhões de reais no FUST. Isso é dinheiro que não acaba. A nossa confederação, se tudo der certo amanhã, eu vou discutir isso, porque esse dinheiro está dentro da área de telecomunicações. Ele pode e deve reverter para o sistema educacional brasileiro. Então, eu proponho que o CGI, também na discussão aqui, isso seja levado em conta. Então, há um espaço enorme, uma oportunidade, para que a gente dê um salto quântico, digamos assim, para falar a palavra da moda, né, nesse aspecto do apoio da internet à educação brasileira. Obrigado. Obrigado, Márcio. Daniel Lopes, eu estou aqui como representante da ANPED, e em outubro de 2013, a ANPED, na sua Assembleia Geral, fez uma moção que foi promovida pelo GT 16 de Educação e Comunicação, exatamente aprovando e reforçando, né, as questões que envolviam o marco civil da internet, que na época ele não tinha sido regulamentado. E dentre uma das questões que foi aprovada na plenária final da Assembleia da Associação, estava exatamente a questão que envolve a necessidade, né, já que estamos falando da ideia de entrega de conteúdo, né, que não faz sentido pensar em entrega de conteúdo, ou pelo menos a possibilidade de entrega de conteúdo, sem que as escolas estejam efetivamente conectadas e de forma qualitativamente bem conectadas, né? Nós temos um quantitativo e um estatístico de escolas públicas, principalmente, conectadas, mas com uns links pavorosos, né, de internet, né? Então, para a gente que está lá na ponta pesquisando nas escolas, a gente encontra diversas dificuldades, né? Enfim, associações de pais, diretores e famílias bancando, muitas vezes, né, nas suas associações locais, melhorar o link e tal. É óbvio que isso, em termos de gestão pública, e pensando na escalabilidade, né, da administração pública e pensar as políticas para a educação, uma das coisas que foi reforçada nessa Assembleia foi exatamente que se reforçasse uma política de banda larga nas escolas, né, no Brasil. E uma das questões era exatamente envolvendo o próprio recurso do FUST, que também seria uma possibilidade, exatamente, que envolvia a ideia de pensar o FUST como uma possibilidade de promover ou melhorar, digamos assim, a qualidade desse acesso, né. Então, diversas escolas que a gente vê pelo estado do Rio Grande do Sul e pelo país afora, a gente sabe que, saindo do eixo das metrópoles, praticamente tem uma operadora, às vezes, de telefonia, dando acesso para as escolas com link de 1 mega, 2 mega, enfim, coisas desse tipo. Então, é uma das coisas que, talvez, dentro do CGI seja necessário a gente pensar. Pensar acesso ao conteúdo, mas qual é a qualidade desse acesso? Pensar a entrega de material de vídeo e coisa numa escola pública hoje, da forma como está, é inviável, né? Então, é uma das coisas que eu acho que seria interessante nós pensarmos em relação a essa política de banda larga nas escolas. Bom, obrigado. A gente já estourou o tempo aqui da manhã, vamos então para o almoço, e 2 horas em ponto, voltamos aqui, a gente vai começar com a fala daqueles membros do Conselho que não falaram ainda.